Amém? Vocês estão bem? Nessa manhã eu tenho a incumbência de trazer a palavra de Deus, que para mim é um grande privilégio estar aqui nessa manhã para compartilhar algo de Deus nesse último dia do ano. Imagina quantas coisas boas aconteceram conosco esse ano. E também quantos desafios nós tivemos ao longo desse ano. Pensando que mensagem traríamos para hoje, eu imaginei e tive uma certeza no meu coração de trazer a bênção apostólica e dizer para a igreja que a bênção apostólica será para nós aquela força, aquela graça para nos impulsionar nesse novo ano que começa a partir dessa meia-noite. Obrigado. Então nós queremos ler o texto, segundo aos Coríntios capítulo 13, versículo 13, na versão atualizada, que na versão NVI aparece como 14. Eu vou ler a partir do versículo 11. A partir do versículo 11. Quem trouxe Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Quem não trouxe, acompanhe no telão. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus. Essa despedida de Paulo aqui foi traduzida para o português, que a palavra a Deus aqui é Shairo ou Shairet, quer dizer regozije-se ou alegre-se. É como se ele dissesse o que disse aos filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo. Então vamos já interpretando aqui o texto. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Pensa no regozijai-vos. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. Todos os santos vos saúdam. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Amém. Amém. E o Senhor nos dê graça. E eu falo como Paulo aqui em 2 Coríntios 4. Nós somos vasos de barro. Para que a excelência seja de Deus, e que a palavra ministrada não seja de argumento do Jorge, mas seja de aplicação do Espírito Santo no seu coração. Eu tenho certeza que quando a gente proclama a palavra de Deus, o Espírito Santo tem os endereços para tocar, falar, para ministrar em cada pessoa. Então fica aqui a dica de que o pregador está aqui apenas como instrumento. Segundo lugar, este ano foi um ano de desafios para muita gente, difíceis desafios. Para outros, tempos de alegria, de conquistas, tempo de fartura. Para alguns, tempo de perda, de luto. Para outros, tempos de maratonas de hospital, de enfrentamento de enfermidades e doenças. Então cada um de nós passa por situações difíceis no mesmo lugar, nas mesmas condições. Vivemos sob o mesmo sol, estamos hoje vivendo sob uma mesma política. Estamos vivendo debaixo da mesma oportunidade de vida, mas as experiências são diferentes.
Você pode notar que Paulo demonstra aqui, ele passou, no período em que ele viveu essa carta, momentos de muitas apreensões, momentos de muitas dificuldades, momentos de aperto assim de alma. O coração dele ficou completamente ansioso e ficou muitas vezes preocupadíssimo com as condições da igreja, que ele passou 1 ano e meio, 18 meses, implantando, cuidando, e agora estava passando por um tempo de tribulação e até mesmo de ataque do inimigo. Pessoas de Jerusalém enviaram representantes para aquela igreja com cartas de recomendação para despregar o que Paulo pregou durante 1 ano e meio. E isso gerou no apóstolo Paulo uma grande indignação, mas também gerou nele uma grande preocupação. E ele então teve que escrever essa carta exatamente para combater toda aquela heresia que estava chegando na igreja, combater os hereges de fora e os caluniadores de dentro, porque muitos abraçaram a ideia de que estavam trazendo de Jerusalém e causaram grande divisão na igreja. E se há uma coisa que pesa no coração do pastor, é calúnia e divisão. É quando o pastor não é entendido, compreendido pela igreja, e a igreja acaba se afastando dos princípios que ele havia implantado com tanto cuidado e também com tanta dedicação. Então, nesse contexto, Paulo escreve essa segunda carta. E o reverendo Hernandes Dias Lopes dá um tema para esse livro, para essa carta, no seu comentário da Agnos. Ele dá o tema de o triunfo de um homem de Deus diante das dificuldades. Então eu quero que você já imagine que se o ano que vem você tiver dificuldade, você tem recurso para triunfar, você tem recurso para superar, e para chegar no final do ano que vem, dizendo como o próprio apóstolo Paulo: graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo Jesus, no capítulo 2, versículo 14, que ele traz essa expressão. O apóstolo Paulo passa por aqui, por apreensões, pressões, sofrimentos e lágrimas, e é o que ele diz, realmente ele escreve com lágrimas para aquela igreja, mas também, por outro lado, ele recebeu grande consolo de Deus, porque essa carta, em muitos comentários, é chamada de a carta da consolação e do conforto divino. Então, ao mesmo tempo, você tem lutas e problemas enfrentando na sua vida diária. Por outro lado, você tem de Deus consolo e conforto garantidos em Cristo Jesus. E até essa última palavra que nós lemos aqui no texto: e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito, é a garantia de que você vai terminar o ano abençoado pela fé em Cristo Jesus. Paulo revela neste versículo algumas coisas muito interessantes. Primeiro, ele traz uma saudação e um fechamento, trazendo a ideia do consolo, do conforto, da força e da confiança. E depois ele traz algo tremendo, que é a doutrina da Trindade, que é tão ignorada pelos púlpitos, mas que ele traz de forma categórica, e que essa bênção aqui se torna a principal bênção de todo o Novo Testamento. Esse texto que diz:
a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, é proclamado nos púlpitos do mundo inteiro, na maior parte dos cultos. Poucos são os que não utilizam esse texto para abençoar a igreja na saída de boas reuniões. Então vamos dizer que esse texto é o texto de saída, mas também é o texto de entrada, porque nós estamos entrando no novo ciclo. Vamos sair desse novo ciclo dizendo assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito esteve comigo até aqui. Mas também a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, estará comigo todos os dias do próximo ciclo, e eu terei vitória em nome de Jesus. Paulo traz aqui essa doutrina tão esquecida, mas Paulo não deixa de dizer no capítulo 4 de 2 Coríntios que ele é um vaso de barro para que a excelência seja de Deus. Aí ele mostra como ele é vaso de barro. Ele fala o seguinte: como vaso de barro, é o poder de Deus que vale, porque nós, ele fala aqui no capítulo 4, ele diz: nós em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Olha só, Paulo está dizendo o seguinte: que os desafios que ele enfrentou e que nós podemos enfrentar são desafios de fora e desafios de dentro. Quais são os de fora? Atribulado ou tribulação vem de fora. E o que é de dentro? Angústia. Quando você passa por tribulação, você pode sofrer angústia. E tribulação está fora, angústia está dentro. Ele diz também perplexidade, mas não desanimados. Nós podemos ficar escandalizados, perplexos, mas não desanimados. A perplexidade não pode roubar de dentro de nós a nossa confiança em Deus e cairmos no desânimo. Perseguidos de fora, porém não desamparados de dentro, porque nossa segurança está em Deus. Também ele diz abatidos de fora, mas não destruídos de dentro, porque o justo pode cair até 7, pode cair, mas Deus o levanta. Amém, pessoal? Então é nesse contexto que o apóstolo Paulo está apresentando para nós essa carta e mostrando que ele, como apóstolo, não é super homem. Ele também passa por lutas, mas a forma como você encara as dificuldades e os desafios é que muda todo o cenário. E você pode terminar essa carta dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito me sustentou. Aleluia. E terminar essa carta. Então eu não vou fazer aqui nenhum resumo dessa carta, mas quero trazer uma ideia que o reverendo Hernandes Dias Lopes trouxe no seu comentário. Ele diz, em primeiro lugar, nesse contexto final, tá bom? Que a alegria deve ser a marca do crente. Olha o primeiro versículo. Quanto mais, irmãos, o texto diz, a Deus, mas o chairo, ou charete, diz, regozijai-vos. Quanto mais, irmãos meus, regozijai-vos. Era um tipo de saudação da região naquela época. Hoje muita gente fala assim: beleza, vai na paz. É a mesma coisa de dizer assim: tenha um bom dia. E existem muitas maneiras de você
saudar ou despedir de pessoas. E aqui era uma saudação. Alegria deve ser a marca do crente. Segundo, o progresso espiritual é alvo do crente. Ele diz: aperfeiçoai-vos. O crente não pode ficar estagnado, ele precisa crescer. Terceiro, o encorajamento mútuo é compromisso dos crentes. Ele diz: consolai-vos. A vida cristã não é um parque de diversões. Precisamos ser aliviadores de tensão, tornando o fardo dos irmãos mais leve. Quarto, a unidade de pensamento deve ser buscada pelos crentes. Sede do mesmo parecer. Ser harmonioso em pensamentos e alvos. A igreja deve ter o mesmo modo de pensar e agir, evitar vaidade, brigas, discussões, problemas, etc. Quinto, a harmonia nos relacionamentos deve ser uma bandeira dos crentes. Viver em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Quando vivemos em paz uns com os outros, é que o Deus da paz vem habitar em nós. E sexto lugar, a afetividade deve ser uma marca da característica cristã. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, que também o ósculo santo era um costume daquela época. E todos cumprimentavam com um beijo na face. Todos os santos vos saúdam. Os crentes devem demonstrar intensa afetividade no modo como acolhe ou como cumprimenta os outros com santidade e sinceridade. Se há uma coisa ruim, é você receber um aperto de mão na ponta dos dedos, assim. Coisa chata, fria. Mas graças a Deus que essa igreja é efusiva, é apaixonada, abraça, beija, é uma bênção. Então nós temos essa marca aqui. Eu não estou discutindo as outras, mas essa nós temos. Aqui o texto também, Paulo nos prepara com essas palavras do texto no verso 11 e 12, nos prepara para abençoar a igreja. E essa bênção se tornou a principal do Novo Testamento, que é a bênção da Trindade. Fala um pouquinho da Trindade, tão ignorada, tão deixada de lado, porque muita gente diz assim: a Trindade não está explícita, não está no texto bíblico a palavra Trindade, não está mesmo, mas a ideia da Trindade é impossível tirar dos textos, é impossível tirar do Antigo Testamento. Esse termo Trindade, na forma grega, trinas, foi a autoria de Teófilo, bispo de Antioquia da Síria, no 8º ano do reinado de Marco Aurélio, 168 depois de Cristo. A Trindade é uma expressão de caráter teológico em sua forma latina trinitas, conferida a Deus pelo teólogo Tertuliano no segundo século, no final do segundo século. Então, conforme a obra do Millard Erickson, a doutrina ortodoxa da Trindade foi anunciada em uma série de debates e concílios. E foi no concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo, que emergiu uma formulação definitiva que a igreja explicitou as crenças que estavam implícitas. A concepção que prevaleceu foi basicamente a de Atanásio, que vale a pena vocês puxarem na internet, se não tiverem um livro a respeito, ou em alguns comentários, e procurar lá a definição de Atanásio. É muito linda e poderosa a definição que ele trouxe. Isso no ano perto do final do 370, por aí.
conforme elaborada por ele e aperfeiçoada por outros teólogos capadócios, gregos, Basílio, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Então a revelação da Trindade foi progressiva e autoconsistente, pois tudo o que Deus fez concorda com o que Ele é eternamente. O princípio da analogia da fé nos impõe a necessidade de juntar cada declaração da palavra de Deus sobre a deidade com sua apresentação conforme o assunto. A ideia da Trindade foi insinuada no Antigo Testamento. O uso do plural com respeito às obras de Deus, embora não prove em si a doutrina da Trindade, é consistente com ela. O fato de que Deus frequentemente parece se dirigir a si mesmo e que várias pessoas da deidade falam um com o outro, reflete a doutrina que se tornou evidente quando o todo da Escritura é considerado. Observe alguns textos. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha a expressão nossa. Não era só uma pessoa falando, mais pessoas falando. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem. O meu espírito não agirá. Deus, o Pai, falando do Espírito. Isaías 61, verso 1, Jesus profetizado falando do Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para, e foi falando a respeito disso. O teólogo luterano Jürgen Moltmann, acho que é assim que fala no alemão, ele traz aqui a dança histórica da Trindade. No envio de Jesus, o Filho, que é Romanos 8, 3-4, Gálatas 4:4, o Pai envia o Filho mediante o Espírito. O Filho vem do Pai na virtude do Espírito. O Espírito leva o homem à comunidade do Pai do Filho com o Pai, Romanos 8:15. Na entrega do Filho, Apocalipse 5:12 e 13:8 diz: o Pai entrega seu Filho à morte absoluta por nós. O sacrifício comum do Pai e do Filho se produz mediante o Espírito que vincula e une o Filho abandonado com seu Pai. Na ressurreição de Jesus, o Pai ressuscita o Filho por meio do Espírito. O Pai revela o Filho por meio do Espírito. E terceiro, o Filho é constituído pelo Espírito como o Senhor e o soberano divino. No envio do Espírito Criador, o Pai ressuscita o Filho morto mediante o Espírito vivificador. O Pai constitui o Filho Senhor do seu reino. O Filho ressuscitado envia o Espírito Criador proveniente do Pai para que renove o céu e a terra. Na forma batismal, a Trindade é apresentada como uma história aberta e escatológica de Deus. A unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é, em consequência, uma unidade fechada, senão aberta, inclusiva. Está aberta a unificação com os crentes, com a humanidade e com toda a criação, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Essa é a fórmula batismal que inclui a comunidade para viver com Deus. Por isso a comunidade aqui, Trindade, não é fechada, é aberta, porque Ele está reconciliando consigo
a humanidade e toda a natureza. E finalmente na escatologia, Jürgen Moltmann diz o seguinte: a Trindade na escatologia, o Pai submete tudo ao Filho, o Filho entrega o reino completo ao Pai e o Filho se submete ao Pai. Olha que coisa linda isso. Joseph Cook diz o seguinte: Pai, Filho e Espírito Santo são um Deus. Cada um tem uma peculiaridade incomunicável aos outros. Nenhum é Deus sem os outros, e cada um com os outros é Deus. Na visão de Karl Barth, ele diz: o Pai é o revelador, o Filho é a revelação, e o Espírito é a revelacionalidade. E finalmente aqui nessas discussões, Agostinho fecha. Ele diz: onde existe amor, existe trindade. Um que ama, um que é amado e uma fonte de amor, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Perguntaram para John Wesley: como é que você prova a trindade? E ele respondeu assim: diga-me como pode haver 3 velas nesse recinto e apenas uma luz, e então eu lhe explicarei a trindade. 3 velas acesas só produz uma luz. Essa é a doutrina que está por trás desse texto. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Em primeiro lugar, então nós apresentamos aqui a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo começa com Jesus Cristo? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não seria mais lógico começar com o Pai? A razão que nós encontramos aqui é que neste texto particular, Paulo apresenta Jesus como o Senhor Jesus, pelo menos 5 vezes. É a carta que ele afirma o senhorio de Cristo Jesus e a sua obra redentora, graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo Jesus. E daí ele traz a ênfase da graça, da redenção e do Senhor como Senhor da graça. Ele diz aqui no conceito que graça fala de todas as bênçãos inerentes da redenção de Cristo. Nós recebemos graça quando entendemos o nascimento, o crescimento, o ministério, o batismo, o ministério, a morte, a pregação, a morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo e a presença dele conosco. Todo o espectro da redenção está na graça do Senhor Jesus Cristo. Não é possível ir para o céu, não é possível ser abençoado sem a graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso ele começa: graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele diz a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Jesus, apesar de ser gratuita para nós, impõe-nos, recebemos Cristo como Senhor. Precisamos entregar nossa vida ao Senhor, não apenas como Salvador, mas como Senhor. Como Paulo fala isso aos Romanos capítulo 10. Se no coração nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, e com a boca confessarmos, nós vamos ser salvos, porque com a boca se faz confissão para a salvação, com o coração se crê para a justiça. Eu mudei aqui a ordem do texto, mas é só mudar a ordem, não altera aqui o texto.
A graça, porém, de Deus, que sempre nos faz triunfar e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. A minha pergunta aqui para você é o seguinte: qual a fragrância que você exala? Qual o cheiro que você tem? Quando se está debaixo da graça de Deus, você tem o cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo. É importante você ter o senhorio de Cristo, porque Ele manifesta sobre nós, Ele nos despe do velho homem, nos reveste do novo homem, para que Ele se apresente através de nós, como o seu cheiro para aqueles que se salvam e para aqueles que se perdem. É o mesmo cheiro em todo lugar. Alguns vão gostar, outros vão odiar. Porque há gente que gosta do cheiro do céu e outros gostam do cheiro do inferno. Mas na graça de Cristo nós temos o cheiro de Cristo. Você pode usar os melhores perfumes que possa existir na face da terra. Nenhum será comparado ao aroma do céu. E graças a Deus que nós temos o bom cheiro de Cristo. Glória a Deus. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda expressão, o amor de Deus. A graça de Cristo é a expressão visível e tangível do amor de Deus. Encontramos o texto de João 3, 16, 17, que já é conhecidíssimo, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo ou julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Propósito não é a condenação, propósito é a redenção. Propósito é trazer libertação. O amor de Deus é apresentado em Romanos 5, verso 8, como o amor que Deus prova conosco, derramando em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Olha Deus o Pai no seu amor manifestando aqui o seu amor através de Cristo no poder do Espírito. Mas Deus prova o seu amor, sendo nós ainda pecadores. 2 Coríntios 1, lá no início dessa epístola, diz bem, verso 3: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em algum ou em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. É o amor que recebemos para que, através do receber do amor, oferecer amor. Até para consolar, nós precisamos estar sendo consolados pelo amor de Deus. O amor de Deus, na verdade, ele habita em Deus. Não é prerrogativa humana, mas ele está em nós, pela pessoa de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, mediante o poder do Espírito. Se você dá um abraço, um cumprimento efusivo, você está sendo usado pelo amor de Deus, para oferecer acolhimento, afeto, consolo, conforto às pessoas que estão ao seu redor.
Então não negue amor, não negue abraço, não negue cumprimento. O amor abençoa. Quando você aperta a mão de um irmão, você abençoa. Existe um episódio, não foi tão agradável, mas ilustra o que o mundo espiritual vê. Lá em Campinas, vinha de vez em quando à igreja um satanista, chamado Luiz. Ele vinha com propósito de libertação, mas quando ele sentava-se em determinado lugar, sempre no mesmo lugar, na igreja, e eu tenho o hábito de cumprimentar as pessoas, porque eu sei que o cumprimento confere bênção e demonstra amor, demonstra carinho. Não é para ser político, não é para ser candidato a alguma coisa, porque às vezes a pessoa confunde, o fulano vive cumprimentando todo mundo porque vai ver que quer ser político. Não tem nada a ver, aqui tem a questão de perceber o que é o amor de Deus e transmiti-lo. E quando eu passava cumprimentando as pessoas, o inimigo falava nos ouvidos daquele homem: não pegue na mão dele, não pegue na mão dele, porque ele está abençoando as pessoas. Então o mundo espiritual percebe que o cumprimento efusivo, sincero, transmite o amor de Deus. Nós damos o que nós temos. É isso que que João e Pedro disseram. O que nós temos te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta. O que nós temos aqui, acolhimento, vamos dar acolhimento. O que nós temos, graça, vamos transmitir graça, aceitação, amor. Principalmente essa palavra, acolhimento, ela faz parte da comunidade. Como é chato, ruim, você entrar num lugar e nem ser percebido. Graças a Deus que existe aqui uma linha indiana aqui, que você passa na porta, até no banheiro você tem gente dando abraço, né? Então graças a Deus por isso, aprendemos isso aqui na igreja. Não negue o seu abraço, mas faça-o em nome do amor de Deus. Amém? Tire fora toda a sua mente insalubre e coloque o amor de Deus. Você vai ver que efeito poderoso vai acontecer na vida das pessoas. A comunhão do Espírito Santo. A palavra comunhão, koinonia, no grego diz que é convivência, é intimidade, é parceria, é sociedade, é companheirismo. Eu quero que você repita essa palavra, companheirismo. Eu quero fazer aqui uma pergunta para te provocar. Se Deus se fez companheiro nosso no Espírito, nós estamos sendo companheiros dos outros irmãos da igreja? Companheirismo é sinergia. A palavra companheirismo no Novo Testamento é seguido sempre da palavra sim. Sinergia, sinergel, companheiro de trabalho, sinergel. Aí tem um tanto de expressões no Novo Testamento sobre companheirismo, que vale a pena um dia falarmos só sobre ele, porque a palavra que nós encontramos na convivência das comunidades do Novo Testamento é companheirismo. E a igreja então é suprida pelo poder do Espírito. O Espírito em mim me faz companhia, mas pelo Espírito no outro, o Espírito faz companhia em nós. Eu tenho Cristo no meu coração e você também, mas Cristo está no nosso meio quando eu e você temos comunhão na graça de Cristo. Por isso Mateus 18 diz assim: onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, eu estou ali no meio deles. O estar no meio significa
que Ele não está fora de mim, Ele só está nos ligando ao outro de forma graciosa, nos ligando como corpo. E esse companheirismo aqui do Espírito Santo é fundamental para a existência e saúde da igreja. E Jesus foi quem enviou o Espírito. João 14, 16 a 18 diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejam sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glória a Deus. Os discípulos se sentiram órfãos depois da crucificação. No Emaús, na estrada, no caminho de Emaús, foi uma história, uma narrativa clara da orfandade, da decepção, do luto, da tristeza que se abateu no coração dos discípulos. Mas quando o Espírito Santo é enviado no Pentecostes, nunca mais se sentiram órfãos, porque agora o Espírito Santo está conosco para todo sempre. Glória a Deus. E o Espírito Santo em nós faz toda a diferença, porque Ele é o cooperador conosco. Ele é o Consolador. Consolador ou Paráclitos quer dizer, Ele nos ajuda, mas Ele também nos defende. Ele é o advogado que está entre mim, está entre eu e o inimigo, está entre nós e o inimigo e nos defende. Mas é Ele que está entre nós e Deus e nos aproxima. Ele faz a ponte. O Espírito Consolador significa, não estamos sozinhos. Eu quero que você diga isso, eu não estou sozinho, porque o Espírito Santo, segundo Jesus disse, Ele habitará em você e estará em você. Isso quer dizer, Ele veio morar efetivamente no teu coração, para nunca mais sair. Por isso muita gente fala assim, vamos buscar o Espírito, porque alguém perdeu o Espírito. Perdeu o Espírito para buscar o Espírito. Você pode buscar uma experiência maior com o Espírito, mas o Espírito você recebe e nunca mais Ele tira de lá, nunca mais Ele sai de lá, a não ser que o pecado nos afaste dele. Mas Ele, por vontade dEle, nunca sai do nosso coração. Sejamos consolados com isso, porque nessa próxima etapa o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo está contigo para te fortalecer. Sabe o que Ele faz? Ele capacita, Ele guia, Ele ensina, Ele revela, Ele ajuda, Ele faz lembrar, Ele corrige, Ele envia, Ele socorre, Ele consola, Ele defende, Ele convence, Ele intermedia, Ele santifica, Ele vivifica, Ele encoraja, Ele dinamiza, Ele energiza e principalmente Ele é o poder de Deus que habita em nós. Glória a Deus. 2 Coríntios 3 verso 17 diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, aí há liberdade. É o mesmo que dizer, onde está o Espírito, há libertação. Nunca e ninguém vai te amarrar, prender, limitar, se você estiver no poder do Espírito Santo. Porque onde está o Espírito, há liberdade. Você vai vencer todos os obstáculos que se apresentar diante de você nesse próximo ciclo, porque o Espírito te capacita. Porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo está sobre você, porque o amor de Deus está sobre você, e porque o Espírito Santo está vivendo em você para te ajudar. E a última expressão que nós encontramos, seja com todos vós, sejam com todos vocês, com todos vós. Entendemos que a plenitude de Deus são ofertados para cada um de nós, para o êxito de nossa jornada.
Lembrando que o tema da segunda carta de Paulo aos Coríntios é o triunfo de um homem de Deus diante das dificuldades. Paulo nos encoraja a permanecermos firmes e nos entregarmos à graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ao imensurável amor de Deus e Pai, e ao poderoso e sempre presente auxílio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Ministério de Louvor pode subir. Pai, nesta manhã do último dia, último domingo e último dia deste ano, celebramos nesse lugar as bênçãos, as vitórias, as experiências que nós tivemos, dando graças ao Senhor por esse ano que está terminando. Nem tudo de ruim que aconteceu nós tributamos como débito, porque entendemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Tributamos sim como créditos na graça, créditos no amor e na consolação do Espírito Santo. E as coisas boas que nos aconteceram, que não nos envaideça, mas que glorifiquemos ao Senhor, porque é o Senhor que nos capacita e quem nos unge para a vitória. Nesta manhã, Senhor, queremos abençoar cada pessoa, que diante desse novo desafio, desse novo ano, seja abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, amparados pelo amor de Deus, pela graça de Cristo e pelo poder do Espírito. Oramos, Senhor, para que tenhamos a cabeça levantada, não para fugir, mas para enfrentar as lutas, as dificuldades que porventura aparecerem nesse próximo ano. Senhor, não ignoramos que às vezes temos dores, fraquezas, desânimos, apreensões, ansiedades, mas também não ignoramos que nós confiamos na graça do Senhor e na tua força. Nós somos e estamos entregues a ti. Nesta manhã, Senhor, fortalece as nossas convicções, para que sejamos como o apóstolo Paulo, diante de todas as lutas que ele passou, ele diz: graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo Jesus. Abençoa esta igreja, nossa igreja, abençoa os nossos pastores, abençoa os nossos departamentos, os ministérios, que cada ministério expanda, cresça e se fortaleça. O ministério infantil, com as novas instalações, possa ser uma referência nessa cidade. Ministério de louvor cada vez mais ungido, cada vez mais entregues na dependência do teu Espírito. Abençoa, Senhor, que desse púlpito seja um lugar onde haja abundante alimento para tantas pessoas, tanto presente quanto online. Que as bênçãos de Deus estejam sobre todos nós. Em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós hoje e para sempre. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus.